Mas por outro lado, e aí sem que o Noblar se ofenda, porque ele usou uma expressão que eu acho que é mais importante do que o ninguém é perfeito, e obviamente que ele fez isso no seu próprio interesse, mas eu digo, ressalvando o Noblar, como alguns outros, não porque ele está presente, porque são jornalistas de verdade, né? E não somente blogueiros, não estou desfazendo do papel dos blogueiros, aqueles que usam para se comunicar com o seu grupo, com a sua comunidade, o que seja, mas o Steve Jobs, há 3 ou 4 semanas, ele disse: eu não acredito num mundo no qual a informação não tem um valor. E a ideia de pagamento, ela é posterior ao valor. Primeiro, para você pagar, você tem que atribuir um valor a alguma coisa. E ele disse: eu não quero viver numa nação de blogueiros. Nesse sentido, ele disse isso. E o que ele estava dizendo, ele estava também nostálgico, talvez, desse momento que foi tão referido aqui nesse debate, que é o do bom jornalismo, daquele que faz o papel do check and balance em cima dos 3 outros poderes, que cumpre um papel de educar, de dar o caráter civilizatório para muita gente, bastião da democracia, quer dizer, tudo isso que o jornal, de alguma maneira, se representou nos últimos 2 séculos, eu acho que a gente precisa encontrar uma maneira de que a sociedade, em qualquer meio, atribua um valor a essa informação que está sendo produzida, e aí a comoditização não é o meio para chegar lá, claro. E que a partir daí a gente encontre novas formas, e quem sabe o Rio de Janeiro, que eu sou muito otimista hoje, acho que nós estamos numa fase de recuperação econômica em todos os sentidos, que a gente encontre, mesmo que não seja no papel, uma forma de ter a tal competição e a boa qualidade. Mas eu acho que a gente está falando aí do resgate de um jornalismo de qualidade, que perseguia um conteúdo superior, que eu acho que, vamos dizer, a decadência desse tipo de jornalismo não tem a ver necessariamente com o aparecimento de novas plataformas de distribuição de informação. Eu acho que tem a ver com outras coisas. Antigamente, a gente passava 3 horas imaginando como é que ia começar uma matéria. Era o principal, era ali o lead, quer dizer, não era só responder aquelas perguntinhas, mas como é que vai agarrar o leitor, né? Agora, hoje é tão fácil começar uma matéria na internet que você começa de qualquer jeito. Mas veja, aí deixa eu defender um pouco a coisa. Eu acho que isso não tem a ver necessariamente com a internet, o Dines. Eu acho que isso tem a ver com a imposição nas redações de formas muito rígidas de você escrever. Quer dizer, veja, aqui a própria obrigatoriedade, eu digo, do lead, aquela fórmula da pirâmide invertida, etc. e tal, tudo isso na medida em que o próprio jornal evoluiu com outros recursos gráficos, etc. e tal, permitiria uma liberdade maior para que você pudesse criar um texto com mais liberdade do que aquela fórmulazinha que a gente aprendeu e que muitos praticam até hoje. Mas isso foi desprezado, quer dizer, eu acho que os próprios jornalistas se acomodaram em relação a isso. Claro. E os responsáveis por isso. Eu não acho que isso tem a ver com a internet. Eu acho que você pode escrever bem na internet, como você poderia escrever bem hoje num jornal que circula. Acho que se escreve mal de um lado e de outro, ou por falta de talento, ou por falta de estímulo, ou de outras coisas. Por falta de competição. Por falta de competição também, sem dúvida. Está faltando aquilo que houve no Rio de Janeiro em 72, né, há 38 anos atrás, quando os 2 jornais falaram: nós vamos para a rua para ver quem é o melhor. Exatamente. Essa falta de competição dá em quê? Eu não preciso ter necessariamente redações tão qualificadas assim, porque elas custam mais caro, então eu vou investir numa redação um pouco menos qualificada, mais compacta, mais mal paga, e depois eu vou querer cobrar a qualidade disso. Não sai, essa equação não fecha. Quer dizer, redação excessivamente jovem, mal paga, sobrecarregada e compacta. Como é que daí eu tiro um jornalismo de boa qualidade? Agora, se a situação é dramática num grande centro como o Rio de Janeiro, e também é em São Paulo, apesar de terem 2 jornais, a situação não vejo muito melhor. E no resto do país? Walter? Eu acho que... Diga. Não, eu acho que talvez seja melhor, porque outro dia eu estava vendo que, por exemplo, em São Paulo, você pode confirmar isso, haveria, no momento, um fortalecimento de jornais locais.
Ah, sim. Jornal de Entende? bairro. Jornal de cidades. De cidade interior, sim, claro, claro. Entende? Claro. Eu acho isso uma possibilidade. Não Eu sei. vejo, obviamente, as mesmas características. Quer dizer, a gente vai ter a dificuldade de arrumar bons jornalistas, os grandes. Eu acho que a profissão também, Diniz, ela sofreu uma perda de status de alguma maneira. Ah, claro. O jovem hoje não Por é. isso que existe o Observatório da Imprensa, eu acho. Porque os grandes jornalistas, eu acho que das redações, que foram saindo das redações nos anos 80, eles viraram colunistas, como nós falamos aqui há pouco. Eles foram para casa, alguns foram para a televisão, alguns foram escritores Ainda bem. de literatura, tudo isso muito bem. Mas o fato é que as redações se empobreceram. Muito. Aquele processo de grandes pessoas com nível cultural excepcional que formavam ali os seus focas e transformavam em grandes repórteres, isso se perdeu de alguma forma. Eu quero dizer que esse foi um momento muito importante na história do Observatório da Imprensa, minha pessoalmente, foi um programa histórico. E eu queria agradecer a participação do Walter de Matos Júnior, diretor-presidente do Lance, do Ricardo Noblar e da Ana Arruda, por um programa que realmente não encerra a vida do JB, mas vai talvez servir de estímulo para que o JB seja relembrado e copiado e seja motivo de inspiração. E quero lembrar que, acompanhando o Observatório da Imprensa, pela TV, pela internet, pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.